e depois nós vamos subir esse conteúdo aí para o YouTube também, para que vocês possam ter acesso sempre que precisarem, se quiser mandar para alguém, né? E a gente está fazendo esse trabalho aí de geração de conteúdo para vocês também. Ontem a gente fez uma aula muito bacana sobre o Guia Viva, né? Como que a gente faz os nossos protocolos, como que a gente ensina as pessoas a fazerem o protocolo, tá? Tanto clientes preferenciais quanto consultores do bem-estar. Então, não perca essa aula. A gente até divulgou mais uma vez lá nos grupos, hoje o link, né, da aula de ontem. Tá muito interessante essa aula de ontem também, que foi do Guia Viva. Então, não percam. Depois, quando tiver um tempinho aí, corre lá para vocês aprenderem um pouco mais sobre o Guia Viva. Aí a Celi dando um retorno. Obrigado, Celi. Maravilha, que ótimo. E agora, né, chegou o nosso momento máximo do dia aqui. Eu vou deixar a palavra com a Duda, com certeza, que preparou essa aula aqui com muito carinho para todos nós e vamos aprender, né, Duda? Então, vamos lá. Hoje até a gente tem um convidado ilustre, né? Porque já que a gente vai falar dos olhos nas crianças, e a gente está aqui com o xodozinho do Cauã, né? Então, assim, a gente vai falar dos olhos para as emoções, da utilização, da segurança, mas realmente a gente não poderia deixar de falar dessa ferramenta que é algo que o Cauã tem um xodó. Então, ele falou, você vai usar meu kit? Então, peraí que eu vou participar. Eu tenho que pegar minha outra filha aqui também, gente, que está pedindo colo aqui. Peraí, só um minuto. Falou do Kit Kids, até a Fofi tá aqui, ó. Então, aqui o processo é assim, são 2 filhos, né? Aqui, ó, a outra tá aqui querendo participar, então vamos lá. Mas, então, a gente vai falar, sim, do Kit Kids, mas não tem como a gente também não falar de segurança, de falar de como a gente vai utilizar os olhos nas crianças, por que usar os olhos nas crianças, né? Então, assim, até a gente chegar nos nossos queridinhos, eu vou criar um raciocínio aqui com vocês para vocês entenderem quais são a importância da utilização, né? Então, para quem é novo aqui, eu sei que hoje muita gente convidou amigos ou alguém da família que quer aprender um pouco mais da utilização do óleo essencial na família. Eu falo que, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Se o nosso objetivo principal é cuidar das nossas crianças, qualquer mãe, qualquer pai precisa de cuidar primeiro de si, tá? Eu falo que é aquela verdadeira máscara de oxigênio, né? O avião tá caindo. A gente quer salvar as pessoas que a gente mais ama, né? Mas não tem como salvá-las se a gente não sobreviver, né? Então, se a gente não colocar a máscara na gente primeiro, a gente não consegue realmente ajudar quem a gente mais ama. Então, eu falo que esse kit Kids, o kit das emoções, eles vão ser a nossa segunda ferramenta, porque no primeiro momento, acho que todo mundo deve cuidar da sua saúde como um todo, né? Então, até algumas pessoas me procuram e querem já cuidar só das crianças, né? Eu não sei se todos sabem, eu sou nutricionista, aromaterapeuta, então, eu tenho aqui essa prática de consultório, eu trabalho também com atendimentos personalizados, e muitas vezes os clientes que vêm até a mim, eles ainda não usam óleos essenciais ou não conhecem e vêm por indicação de um psiquiatra, um pedagogo, um psicopedagogo, né? Então, quando eles chegam no consultório, eles querem tratar só as crianças, né? Eles estão preocupados em tratar só os filhos. E é tão interessante que eu falo, gente, a gente que é mãe, a gente que é pai, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, um controle emocional, a gente não vai conseguir lidar com as nossas crianças, tá? Então, é claro que hoje o nosso objetivo principal, o nosso foco principal vai ser falar do cuidado com as crianças, mas vocês vão perceber também que a maioria dos óleos que a gente vai falar, nós adultos podemos usar, tá? Então, assim, por mais que eu vou citar o Kit Kids, vocês vão ver que os óleos que estão nessas composições são muito benéficos para a nossa saúde também. Então, vamos falar um pouquinho o que é óleo essencial, né? Passa aqui para mim. Deixa o seu pai passar, peraí, só um minuto.
Então, o que é o óleo essencial, né? O que são essas substâncias que a gente usa aqui nos vidrinhos ou nos rolãozinhos? O que está aqui dentro desses vidrinhos mágicos, né? Os óleos essenciais são substâncias voláteis de plantas aromáticas que a gente encontra na natureza, né? Então, como eu falei com vocês, eu vim de uma formação em nutrição que a gente estuda fitoterapia, né? Então, eu conhecia do Terra nos Estados Unidos, quando eu fui para lá fazer uma especialização em fitoterapia, que é um ramo da aromaterapia. Mas na faculdade não se falava de aromaterapia, né? A gente fala muito de ervas, de plantas, de chás, mas a gente não falava da aromaterapia. E quando eu comecei a pesquisar, que eu quis voltar a trabalhar na área de saúde, porque o Cauã tinha feito 3 aninhos, eu falei, agora tá pronto, né? Eu fiquei um tempinho me dedicando à maternidade, agora eu tô pronta para voltar para a área de saúde. E aí, eu comecei a ler a respeito de orgânico, natureza, produtos suplementação, tudo que viesse relacionado à fitoterapia e tudo me levava para a aromaterapia, né? E aí eu fui vendo quantos óleos essenciais eles poderiam ser importantes na nossa vida, como a gente pode potencializar vários tratamentos, né? E vários profissionais da área de saúde podem se beneficiar também com os óleos essenciais. E aí começou todo o meu estudo, a minha paixão e a minha dedicação em quase 3 anos com os óleos essenciais. Então são substâncias que a gente já encontra na natureza, mas são plantas aromáticas. Os óleos essenciais são voláteis, por isso que a gente fala assim, que em contato com a nossa pele, com o oxigênio, ele evapora rapidamente. Então, a grande importância da gente usar um óleo carreador. O que seria um óleo carreador, Duda? Seria um óleo vegetal. Esse óleo, ele vai aumentar a absorção na nossa pele, vai diminuir a sensibilidade, principalmente em criança. Em criança, vocês vão ver que a gente usa sempre diluído, a gente faz uma diluição menor. O que seria isso? A gente coloca sempre um óleo carreador, né? A gente tem o óleo de coco, que é um óleo básico, um óleo neutro. No caso da Duterra, a gente tem o óleo de coco fracionado, que ele não tem cheiro, ele é fluido a temperatura ambiente, a absorção dele é rápida. E quando a gente usa o óleo carreador, ele vai rapidamente ser absorvido e levar os óleos essenciais para dentro da nossa membrana celular. E rapidamente ele vai estar na nossa corrente sanguínea. E olha que interessante, se mães usarem desde de novinho nos filhos os óleos essenciais, essas crianças elas vão nascer, por exemplo, uma mãe que usou na gravidez uma lavanda ou passou algum olhinho na barriga, essa substância ela vai entrar também na placenta, né? Então, assim, é claro que em menor quantidade, não são todos os óleos que as grávidas vão usar, a gente depois vai fazer uma aula sobre isso também, mas as crianças vão ter contato com os óleos essenciais desde a barriga. Olha que interessante, né? Então, a nossa memória olfativa, ela pode ser adquirida e pode também ser estimulada, né? Então, desde novinho, a gente pode ter contato com moléculas aromáticas através das frutas, da nossa alimentação, através, das vezes, o creme ou o perfume que a mãe usou na gravidez, né? É claro que ali a gente está falando de moléculas que não são naturais, né? São sintéticas, mas também despertam as nossas memórias olfativas. Por isso que hoje a gente vê a importância da gente ter memórias olfativas com moléculas naturais, né? Que realmente isso é incrível. Mas as crianças, elas têm contato com moléculas olfativas desde pequenininha. Isso vai formando a sua memória olfatória, tá? Então, os óleos essenciais são extremamente voláteis. E a importância da gente estar usando sempre com óleo carreador. E a Duterra é uma empresa que se preocupa muito com a qualidade dos óleos essenciais. A gente fala assim, como você vai colocar na pele algo que você não come, né? Na Ayurveda, a gente teve uma aula da Ayurveda e ela falou muito disso, né? Qual a importância de colocar um produto na sua pele que você não comeria? A gente deveria usar só coisas que a gente come na nossa pele. Olha que porque é o nosso maior órgão, né? Aqui a gente consegue levar substância para o corpo inteiro.
Como que a gente pode usar os óleos essenciais nas nossas crianças? Para trabalhar não só a parte física, né, os sintomas físicos, desde uma alergia, desde uma irritação na pele, uma picadinha de inseto, uma falta de sono, uma irritabilidade. A gente trabalha tanto a parte física quanto a parte emocional. E também imunológica, e também o sistema respiratório, e também a parte digestiva. Então, a gente pode estar usando os óleos essenciais ao longo do dia para controlar várias emoções. Porque a gente sabe que na fase infantil, né, que a criança está formando a sua personalidade, a criança está formando os seus sentimentos, a criança começa a definir quem ela realmente vai ser, o que ela realmente quer. E é uma fase desafiadora, é uma fase que a gente tem que trabalhar muitos medos, muitas as inseguranças. E ali a gente vai formando a personalidade das nossas crianças. Então, por que não a gente conseguir passar por esse processo de uma maneira mais leve, mais agradável, proporcionando às crianças um autoconhecimento. E o óleo essencial, ele proporciona isso, autoconhecimento. Ele proporciona a gente também ter um carinho a mais, um contato a mais, uma proximidade a mais com os nossos filhos, né? Uma substância natural, propriedades terapêuticas, né? Não causam dependência e não tem efeito colateral, né? E eles cuidam de vários problemas na raiz. O óleo essencial interessante é que ele não vai mascarar sintomas, ele vai tratar a causa do problema. E muitas vezes a gente faz isso no consultório, quando o paciente vem para a gente encaminhado com psicopedagoga, a gente vai investigando, vai chegando naquele diagnóstico junto com o terapeuta para ver o que é melhor para a criança. Pensando em tudo isso, a Duterra ela fez um estudo muito profundo, tá? Sobre os óleos essenciais. Então, ela conseguiu, através de vários anos de estudo... Espera mais um pouquinho, tá? Volta uma tela, por favor. Ela fez, através de vários anos de estudo, ela foi percebendo quais eram as características que eram repetidas, que as mães relatavam, que os terapeutas, os professores... quais as situações no cotidiano que se repetiam. Então, foram feitos vários estudos, principalmente com óleos que são seguros para as nossas crianças. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, a partir de quando eu posso usar óleos essenciais? Dependendo do óleo, a partir do momento que a criança nasce. É claro que até os 3 meses, a gente fala aqui no Brasil, que o sistema respiratório da criança está sendo formado, alguns órgãos ainda estão em evolução. Então, a gente tem que ter uma certa segurança e não intoxicar, não colocar muita quantidade de óleos essenciais num recém-nascido, né? Então, a gente tem alguns óleos que são mais seguros, que a mãe pode usar, por exemplo, num hidratante corporal, num óleo corporal, ela pode estar usando uma lavanda, uma camomila, ela pode estar usando para cicatrizar o peito, a copaíba, que são óleos que não vão ser prejudiciais para o recém-nascido, né? Mas a gente fala como de maneira segura, a partir de 3 meses, a gente já começa a usar alguns óleos essenciais. Antes disso, por exemplo, cheguei da maternidade, estou preocupada aí com esse coronavírus, o que eu poderia fazer, né, para aumentar a imunidade do meu recém-nascido, do meu bebê? A gente pode colocar alguns óleos essenciais no difusor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para aumentar a imunidade da casa como um todo, e são óleos que, de repente, vão ser seguros para o bebê. Agora, a partir de 3 meses, a gente já pode começar a fazer uso tópico deles diluído. Uma gota, por exemplo, para 10 ml, ou 0,5, né? Que é meia gota para um vidrinho de 5 ml. Então, a gente vê que realmente, assim, uma gota é muito concentrado. Então, a gente vai trabalhar muito a questão de diluições, tá? E aí, como que a gente vai usar? Nas crianças, pode passar. Nas crianças, a gente sempre opta pela parte tópica e aromática. Tópico, um lugar muito seguro que a gente tem para usar os óleos nas crianças, nos bebês, é na solinha dos pés, né? Não é à toa que na reflexologia, na medicina chinesa, eles usam
os pés, que ali concentra todos os nossos órgãos, né? Então, o pé é um local que tem os poros bem abertos, um local de rápida absorção e é um local seguro para a gente usar em criança. Criança, a gente sabe que mexe muito, bota a mão na boca, bota a mão no olho, o pezinho, você passou um óleo essencial, botou uma meinha, tá seguro, né? Então eu falo que até mais do que de repente usar os óleos essenciais no banho, tem mães que gostam de colocar umas gotinhas da banheira, mas a gente sabe que a criança às vezes pode tomar água, pode engolir, botar a mãozinha na boca, botou na solinha dos pés ou até mesmo na coluna vertebral, é um local muito seguro para a gente estar usando, né? Pode passar? E aí a gente vai falar um pouquinho do uso aromático, né? O uso aromático também é uma forma segura que você tem para usar nos seus filhos, que a gente tem 3 formas aromáticas de usar. A gente pode usar o olhinho no difusor, pode fazer conchinha, né? O difusor ultrassônico que a gente tem, pode fazer a conchinha, mas a criança, ela tem um pouco de dificuldade de fazer a conchinha. Então, vamos falar assim, conchinha, eu consegui fazer no Cauã, quando ele fez de 3 para 4 aninhos, ele tomou consciência de respirar o olhinho na palma das mãos. Mas antes disso, a gente pode usar o difusor ultrassônico. A gente vai colocar ali, por exemplo, umas 5 gotinhas no difusor, deixa no quarto da criança. Se for um bebezinho recém-nascido, você não precisa deixar o difusor ligado a noite toda, deixa algumas horas, espera um pouquinho, entra com a criança no quarto, deixa no máximo 1 hora. Não tem problema a gente deixar o difusor, se você preparar lá com 5 gotinhas, por exemplo, e deixar a noite toda a criança, no caso, a partir de 1 aninho de idade, ele está usando o difusor, não tem problema, porque aos poucos aquelas moléculas vão estar se dispersando no ar e a criança vai estar fazendo ali uma noite de sono tranquila, vai estar acalmando, não tem problema, não tem perigo de você intoxicar uma criança usando um difusor, tá? Deixando o quarto arejado, a circulação de ar. Então, assim, a gente pode preparar o ambiente para a criança. Não só para dormir, a gente pode trabalhar durante o dia, na sala que ela tiver, a parte respiratória. Quando estiver fazendo um para-casa, colocar o difusor pertinho para poder melhorar a concentração, o foco, nós vamos falar um pouquinho disso também, tá? E aí, como eu falei, eu gosto muito do uso tópico. Então, o uso tópico a gente pode fazer uma massagenzinha na sola dos pés. Os olhos, por exemplo, para a imunidade, eu gosto muito de usar tanto na sola dos pés quanto na coluna vertebral, tá? Os olhos que são relacionados à parte digestiva, a gente vai usar na barriguinha, né? E a parte respiratória, peito e costas. Sempre fazendo uma massagem com óleo carreador, tá? Uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Por exemplo, uma mãe tem um bebê que nasceu agora, está muito agitado, não está conseguindo dormir. Ela já tem os óleos, ela tem o difusor. Recém-nascida, ela pode usar os óleos essenciais para acalmar aquela criança? Como é que ela deve usar a melhor forma? No difusor, no banhozinho pingando uma gota? Como é que seria isso? Tá. Primeiro, recém-nascido, a mãe, quando começa a falar que o filho não está dormindo, está muito agitado, a mãe tem que se cuidar também, tá? A gente passa muito isso para a criança. Então, lembrando que a primeira coisa, começa você a se cuidar, começa você a dormir melhor, relaxar. A mãe que está amamentando, a gente tem que tomar cuidado porque ela passa também os óleos essenciais, eles passam através do leite. Então, é claro que a mãe poderia usar uma lavanda, uma copaíba, ela poderia estar usando a camomila, tem alguns óleos que são seguros. Mas você pode fazer sim uma diluição, tá? A 0,5% a 1%, dependendo se for criança muito novinha, a 0,5%, que é 0,5%, né? Você fazer uma diluição e passar na solinha dos pés, eu acho mais seguro fazer uma massagenzinha na sola dos pés do que você colocar no banho. Primeiro que, assim, por exemplo, dependendo do banho, a criança às vezes coloca a mãozinha no olho, pode dar uma reação na pele, a pele é muito sensível ainda, então passa na sola dos pés que é mais seguro, né? E ali a gente consegue ver também se vai ter alguma reação, porque
como é uma criança muito novinha, a gente não tem como controlar quais são as reações do organismo. Então, é bom sempre fazer um teste antes, passa um pouquinho, uma quantidade diluída, observa, vê se está tudo ok, e assim a gente pode começar a passar. Até os olhos, a gente vai falar um pouquinho dos olhos touch, né, que já vem diluído. A dica que eu dou, assim, se é uma criança muito novinha, a gente sabe que as diluições são seguras, porém, para criança. Para bebê, a dica que eu dou é, por exemplo, se você pega um Rolon de 10 ml touch, você pode dividir ele em 2, dilui mais um pouco, coloca metade e completa com óleo de coco, você faz uma diluição um pouco maior. A gente vai falar um pouco disso também, tá? Eu vou deixar para responder as perguntas todas no final, para a gente não ir tirando o raciocínio, que eu acredito que eu vou responder todas as perguntas ao longo do que a gente for conversando. E aí, no final, a gente volta respondendo cada pergunta, combinado? Mas podem ir deixando as perguntas, podem ir colocando todas as perguntas que vocês quiserem, que vocês tiverem, que aí no final, se eu souber, eu vou respondendo, se eu não souber, a gente pesquisa e explica tudo para vocês sabem disso. Então, em qual situação que a gente vai usar os óleos essenciais? A gente vai usar preventivamente, a gente vai usar para ter qualidade de sono, a gente vai usar para melhorar a respiração, sistema digestivo, né? Alguma dermatite e principalmente para o controle das emoções. Então, a qualidade de sono, né? Que é algo que todas as mães, eu acho que é o primeiro contato que as mães têm com os óleos essenciais, muitas vezes é por conta dessa falta de sono, dessa qualidade de sono, né? E hoje as crianças são muito estimuladas. Eu trabalho com uma psicopedagoga, a gente conversa muito sobre isso. Ela fala que, assim, desde o início a gente começa a pôr o berço todo colorido, cheio de brinquedinho, é luzinha piscando, é retroprojetor cantando musiquinha, né? São brinquedinhos que tem barulho, que tem luzinha, que tem texturas. Então, assim, a gente se questiona até que ponto a gente está estimulando as nossas crianças, até que ponto isso é saudável, até que ponto não é, né? Então, assim, o que a gente percebe que os óleos podem ser um aliado, porque se eu estou estimulando para um lado benéfico, que é trabalhar a cognição das crianças, por outro lado, eu tenho que proporcionar o quê? Um relaxamento, um aterramento, eu tenho que proporcionar desacelerar o pensamento dessa criança. Nós adultos também, muitas vezes, a gente vai dormir e fica pensando o que a gente fez no dia, o que a gente tem que fazer no dia seguinte, tem que passar no banco, tem que pagar a conta, tem que comprar material escolar, tem que comprar o lanche, passar no supermercado. Aí fica aquele monte de informação passando na cabecinha, tanto nossa quanto das crianças, e elas acabam ficando muito agitadas, né? São filminhos que a gente coloca, musiquinha, tudo é muito colorido, tudo é muito brilhante, tudo tem muito som. E isso tudo deixa o pensamento acelerado. Então, muitas vezes, a gente tem que aprender a fazer certas associações com os óleos essenciais. E não só usar, por exemplo, uma lavanda, mas de repente associar a lavanda com o de ouro, é uma boa combinação. Tem D-limoneno, tem acetato-linalina, tem o linalol, mas aí você tem o D-limoneno. Se você coloca também a lavanda junto com o óleo aterrador, um balas, um olíbano, um cedro, um ilang-ilang, a gente vai falar um pouquinho sobre esses óleos, você também está aterrando essa criança, desacelerando o pensamento, trazendo um pouco de foco. Então, é o entendimento e a experiência. Por isso que é muito importante. Cada criança, ela vai ter uma preferência também. E não só preferência olfativa, mas ela também vai se dar melhor com determinados óleos. O Cauã hoje, ele está com 6 anos, mas quando a gente começou a usar, ele tinha de 3 para 4 aninhos, a gente foi percebendo que ele tinha certas preferências. Então, vai muito também do feeling da mãe, vai muito também da percepção do dia a dia, mas eu incentivo vocês a fazer experiências também com os nossos filhos, né? Para a gente começar a identificar o que é melhor para cada um deles, tá? Então, essa melhor qualidade de sono, isso proporciona um crescimento melhor. A gente sabe que as crianças produzem o hormônio de crescimento à noite, então a qualidade de sono é muito importante para o crescimento das nossas crianças, para a produção dos hormônios. Então, a maioria das mães se preocupa com essa questão da qualidade de sono.
E, no caso, eu tenho uma procura enorme, né, para crianças com déficit de atenção, TDAH, o próprio autismo. E hoje as crianças estão hiperativas, né? Eu falo que às vezes ela não tem nenhum diagnóstico fechado, mas a gente percebe algumas... Eu falo que mãe não pode fazer diagnóstico não, tá, gente? Porque a gente às vezes percebe que o filho tá agitado, a gente fala, esse aí é hiperativo. Não é assim que funciona não, tá? Criança é agitada mesmo, criança é levada, criança é brincalhona, criança tem que correr, tem que brincar. Mas o diagnóstico é preciso que seja feito por um psicopedagogo, por um terapeuta. Muitas vezes a escola vai te encaminhar. Então, a gente como pais, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com as nossas percepções, porque talvez eu possa ter sido uma criança calma, tranquila, mas nem por conta disso o meu filho vai ser igual. Às vezes pode ser totalmente oposto, né? E agora, a falta de foco, a falta de concentração, ela pode ter realmente um diagnóstico, mas também a gente pode perceber algumas características, por exemplo, na criança, de matérias que ela gosta mais, de matérias que ela gosta menos, ou às vezes a própria dificuldade em aprendizado em determinadas matérias. E a gente também consegue trazer uma melhora, um benefício na parte da cognição, na parte de raciocínio, de memória, né? Então, a gente tem óleos essenciais que vão realmente estar estimulando os nossos neurotransmissores para poder deixar a gente mais centrado, melhorar o nosso foco. Aí a gente vai falar de alguns e nem sempre, tá? Às vezes, assim, vocês devem já ter ouvido falar que o alecrim é o óleo do estudante. Mas aí a gente começa a entender um pouco mais que às vezes eu não preciso usar só o alecrim. Se eu associar o alecrim com algum óleo para diminuir a ansiedade daquela criança, ou trazer mais estabilidade, ou mais aterramento, eu vou dar um foco melhor e vou trabalhar a memorização daquele exercício, ou o raciocínio, ou eu vou trazer, às vezes a criança, ela não tem foco porque ela é ansiosa, ela tá doida para terminar o para casa, para brincar. Então, eu trazendo, controlando aquela ansiedade, e por isso que eu gosto muito dos óleos do Kit Kids, que vocês vão ver que a gente pode associar todos. A gente pode fazer uma brincadeira de associar um óleo com o outro, para a gente potencializar o resultado que a gente quer. E aí vocês vão entender um pouquinho mais quando eu vou falar de associações entre óleos essenciais, tá? Então, a gente pode trabalhar foco, a gente pode trabalhar medo. Essa fase de 3, 4 anos, as crianças começam a ter muito medos. E pesadelos também, inseguranças, são desafios, eu brinco aqui, assim, o pensamento, né, ele voa, ele realmente cria situações. E quando a gente conheceu os olhos, o Cauã estava com 3 aninhos e começou aquela fase, né, do terror noturno, dos pesadelos. Então, ele associou que a sinergia que eu fiz para ele, o óleozinho que a gente fazia para ele dormir, eu até falei ontem numa live que a gente fez, eu usava lavanda, laranja, capim-limão e ylang-ylang. E foi muito bacana essa sinergia para ele, para trabalhar medos, né? Outro óleo também, que depois a gente passou a colocar, foi o Juniper Berry, muito para pesadelos e terror noturno, porque o Juniper Berry, ele clareia, ele limpa a mente da criança. Mas o capim-limão, por exemplo, que é o lemongrass, ele dá segurança. O ylang-ylang é aquele abraço, parece que você está trazendo o filho para próximo de você. Então, foram combinações antes da gente ter o Kit Kids, tá? Porque nessa época a gente não tinha ainda, não. Mas tem alguns óleos aqui que a gente vai falar sobre isso, que eles vão estar ajudando. Mas essas combinações de óleos, eles também encorajam as crianças, né? E outra situação que foi muito benéfica, porque com 3 aninhos foi quando ele foi para a escola, né? Então, quando a criança começa na idade escolar, na creche, ela tem acesso a vários vírus, bactérias e germes. E o primeiro ano escolar, toda criança é uma semana em casa, uma semana na escola, uma semana em casa, uma semana na escola. Todas as mães passam por isso. E com os óleos essenciais, a gente consegue aumentar a barreira de vírus e bactérias. A gente aumenta a imunidade das nossas crianças. Por quê?
todo mundo tem células de defesa, mas se sua alimentação não tá boa, se você não tá dormindo bem, se é uma criança estressada, que tem um nível de cortisol muito alto, essa criança ela vai estar mais sujeita a diminuir a imunidade. Infelizmente, quando a gente vem de um mercado tradicional, né, que a gente leva para pediatra, o pediatra enche de remédio, qualquer febrezinha ou qualquer dorzinha de barriga te enche de antibiótico, a gente sabe que a gente mata não só as bactérias ruins, as patogênicas, mas as bactérias boas. Então, assim, a gente tem um problema muito grande com crianças que às vezes precisaram usar antibióticos, corticoides, e depois que a gente conhece esse universo lindo que são os óleos essenciais, a gente consegue, de certa forma, retardar um pouco esse uso, tá? A gente até então não tinha usado antibiótico no Cauã, ele usou uma única vez na vida, foi esse ano que ele teve uma infecção de ouvido forte na praia. Pegou muita onda, né, Cauã? E aí foi a primeira vez, mas pensa, ele tá com 6 aninhos, então até então a gente nunca tinha usado antibiótico nele. E eu vejo que isso é muito graças realmente aos óleos essenciais, que tem 3 anos que a gente só usa óleos essenciais nele em forma de medicamento, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue trazer esse reforço para a saúde imunológica dos nossos filhos, tá? E a frequência é muito importante, né? A gente vai falar disso. Birra, né? É algo muito comum. Muitas vezes a gente tem as crianças, elas estão aprendendo a lidar com as emoções. Elas às vezes não sabem como se expressar e elas vão se expressar através do choro, da birra, da manha, né? Então, às vezes, a gente como mãe não sabe lidar também. E quando você consegue colocar óleos essenciais que vão estimular algumas memórias olfativas, alguns receptores no corpo para acalmar aquela criança, para centrar ou fazer ela lidar com essa irritabilidade, essa euforia ou sentimento de tristeza, você vai fortalecer o equilíbrio emocional dos nossos filhos, tá? Dor, né? Não só a dor física, mas a dor emocional também, né? Toda criança está sujeita a machucar, bater, quebrar, arranhar a testa, bater a testa no chão, fazer um galo. Então, a gente tem óleos também que trabalha neuralgias, trabalha a parte anti-inflamatória, a parte analgésica. Então, a gente vai falar muito deles também. Então, a gente tem outro linhado não só para cortes, arranhões, para desinfetar, para desinflamar, né? E para dores musculares, dores do crescimento. Crianças na idade a partir de 4 anos começam a ter dor de crescimento, e é uma dor que incomoda, que acorda à noite, o estirão também. Pode falar. Então, o que a gente vai usar, né? Eu vou dar foco nos óleos do kit, mas eu vou citar também outros óleos que a gente pode estar associando, tá? Então, vamos lá. Todo mundo querendo saber como usar esses lindinhos, esses queridinhos, né, gente? E eles são muito fofos. E o que eu falo para vocês é o seguinte: a do Terra teve uma preocupação imensa de colocar para gente realmente óleos que fazem toda a diferença na saúde física e emocional dos nossos filhos. Porque isso aqui é um trabalho também de autoconhecimento, mas não só de autoconhecimento. Às vezes, eu falo que a criança com 3, 4 anos, ela já consegue ter uma consciência maior do que ela está sentindo ou que ela está precisando. Mas antes disso, não. Então, a gente vai precisar das mães ter esse feeling para estar usando os óleos nos filhos. Mas olha que interessante, se a gente for falar aí a partir de 3, 4 aninhos, a criança já consegue identificar o coraçãozinho no verdinho, a cabecinha no amarelinho, o corpinho no azul, né? E por aí vai. Ficou faltando aqui, ó, o amarelinho Tinker, ficou faltando aqui, o Cauã vai mostrando. Então, são óleos que a Tuterra fez combinações, mas que a gente consegue realmente ver, e a criança vai identificando. Se você, como mãe, começar a conversar com seu filho e falar para que aquele óleo serve, o que tem nele, quais os momentos de se usar, onde usar, a criança vai criando uma identidade com os vidrinhos,
com os óleos essenciais, e ela também vai chegar um momento que ela vai saber para o que ela precisa, tá? Mas se a gente for falar de uma criança mais novinha, e a gente está falando aqui de óleos que já estão diluídos, que são seguros, que não tem um perigo da criança às vezes pôr na boca, ou colocar uma quantidade maior, porque no início elas vão querer se busuntar, não tem perigo de intoxicação, vamos dizer assim, tá? É muito seguro. E foi escolhido a dedos, foi estudado vários anos. Tem 12 anos que a Duterra está aí no mercado, e tem 12 anos que ela estuda profundamente o cuidado com as nossas crianças, tá? Então, vamos falar um pouco melhor de cada óleo. Eu tô com as minhas colinhas aqui, porque são muitas substâncias e é importante a gente falar de cada um. Então, vamos começar aqui. Pode passar para mim, Cauã? Pode passar, papai. Vamos falar do Calmer, né? Não, peraí, está passando tudo rápido. Vamos falar um por um. Primeiro o Calmer, volta. Peraí, filho. Peraí. Volta aqui, papai. Coloca. Vamos falar primeiro do Calmer, né? O Calmer é uma combinação de óleos à base de lavanda, de ylang-ylang, de camomila e da madeira de Buda, né? Wood, tá? Então, esse óleo, como ele pode nos beneficiar, né? O nome já diz, calma, ele vai acalmar os nossos filhos. Mas olha que interessante, a gente vai falar de algumas situações físicas também que a gente pode usar, não só emocionais, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai usar o Calmer para aquelas crianças que estão irritadas, que são mais nervosas, que fazem uma birra. Então, começou a fazer uma birrinha, passa na nuca, passa na solinha dos pés, a criança está muito incomodada, por um lugar novo, foi fazer um passeio, você percebeu que a criança não fez aquele cochilinho da tarde, ou aquela horinha do sono, faz uma massagenzinha nos pés, né? Mas olha que interessante, pelos óleos que tem nessa composição, né? Como ele tem a lavanda, o ylang-ylang e a camomila, é um óleo também que você pode passar numa picadinha de inseto, né? Às vezes foi para um parque, passeou, pernilongo picou, um bichinho picou, ele vai acalmar a pele. Uma dermatite, a camomila é um óleo que ajuda muito na cicatrização. Às vezes, trocou a fralda, tá empoladinho, eu já ensinei para algumas mães fazer uma diluição um pouquinho maior e pode usar até para trocar a fralda, não rolando do jeito que tá. Mas se você quiser fazer uma diluição maior, usando os óleos que tem no Calmer, ou mesmo pegando um vidrinho do Calmer e coloca metade dele e preenche com óleo de coco, você vai fazer uma diluição um pouco menor, você pode usar para acalmar uma assadura. Né? A camomila é super cicatrizante, ela acalma a pele. Quando a criança também, às vezes, ela tá, por exemplo, aquela rotina do banho, que você quer preparar a criança para dormir melhor, para ir acalmando à noite, você já pode passar. E todos esses óleos que eu vou falar para vocês, nós, mães, podemos usar também. Por quê? Camomila, lavanda, o ylang-ylang são óleos que trabalham o relaxamento. Nós que somos, às vezes, muito ansiosas, estamos nervosas. Às vezes, você sai com a criança. Talvez você não pegou o seu kit e o dela. Você pode usar todos os óleos do kit Kids, tá? Então, vai ser benéfico tanto para as crianças quanto para a gente. Se você tiver que sair e tiver que eu só o kitzinho de criança, não tem problema. Leva que você vai usar todos eles da mesma forma que a gente vai usar nas crianças, mas lembrando que para crianças ele já está numa diluição segura e talvez para nós a gente vai usar mais vezes, né? Se a gente for pensar em frequência. Como que eu posso usar? Gente, não tem muita regra, tá? Esses óleos a gente pode usar sempre em situações ou que a criança já está irritada, ou que a gente quer preparar essa criança para dormir, ou para tranquilizar um pouco mais. Mas olha que interessante, eu vou falar do óleo para concentração, e vocês vão entender que às vezes a criança, ela é tão ansiosa, tão agitada, que a gente, para melhorar o foco dela, a gente tem que usar um óleo também para diminuir a ansiedade. Então, a gente pode associar o Calmer também, até para a criança estudar melhor, tá? Então, vamos falar de dores e de tensão, né? E aí, a gente vai usar o Rescue. O Rescue e o Cauã, às vezes, ele compara aqui em casa, que ele fala assim, mamãe, é como se fosse o meu Deep Blue. E é realmente. O Rescue, ele tem lavanda,
Ele vai ter o hortelã-pimenta, ele tem copaíba e ele tem essa combinação de óleos, ela não vai só ajudar em dores musculares, quando tem uma batidinha, né, Cauã, no futebol. Outro dia ele ajudou um coleguinha que bateu a canela. Ele usa também para dores do crescimento, para dor de cabeça. Esse é um olhinho que a criança pode usar quando tiver com dor de cabeça. Outra coisa também, ele é um óleo que quando a criança está com febre, ele ajuda a resfriar a temperatura corporal. Porque ele tem o peppermint, tem a copaíba, que também é um anti-inflamatório, um analgésico, né? Então, para dores, não só as dores físicas, mas dor emocional também. Sabe, a criança que está angustiada, tá aquele choro, que às vezes você não sabe o que aconteceu, a criança está magoada, assim, parece que ficou muito chateada, passa nas costinhas da criança, né? Quando tá com tosse também, o Rescue, ele ajuda muito. Se você não tiver com brief na hora e você tiver só com o Rescue, você pode usar o Rescue, porque ele tem lavanda, que vai acalmar, ajuda nas vias aéreas. Ele tem o peppermint, que é expectorante. Ele tem copaíba, que é um anti-inflamatório, um analgésico. Então, o Rescue, ele também pode ser usado para febres, para dor de cabeça, para dores musculares e para tensões. A criança está muito tensa, às vezes vai ter uma prova, está nervosa, está com tensão muscular, pode usar o Rescue também. E associando para baixar a temperatura corporal, tá? E aí, a gente vai falar do Steed, ele é um estabilizador das emoções, né? Se a gente for fazer uma analogia, a gente pode dizer que seria como se fosse o balance, tá? Porque os óleos que estão na composição do Steed, ele tem sândalo, ele tem o abeto, ele tem a semente de coentro, a magnólia, são óleos que vão trazer um equilíbrio emocional, vão relaxar a criança, vão deixar a criança mais aterrada, vai ajudar naquelas crianças que às vezes ficam viajando, você começa a falar com ela não está prestando muita atenção, ou aquela criança respondona, sabe? Que quer te afrontar, que às vezes você fala uma coisa, ela quer te desafiar. Aí é a hora que você fala assim, filho, vem cá, deixa a mamãe fazer uma massagenzinha, passa no coração dessa criança, passa na nuca, né? As crianças que têm tendências a ser desafiadoras, ou mesmo aquelas crianças que mudam muito o humor. Às vezes está tudo bem, de repente ela te responde mal, ou até mesmo os adolescentes, tá? A gente pode usar também, eu falo que esse kit, como eu falei com vocês, a gente pode usar tanto nos adultos, até nos adolescentes. Então, é um óleo que você pode associar muito para a criança que está contrariada, ou aquele adolescente que você falou que não pode ir numa festa, ou proibiu, usou a internet demais hoje, chega, dá um tempinho, vamos respirar um Steed, né? Passa no coração, passa na nuca da criança, pode passar nos pulsos. São óleos que vão trazer uma conexão. Vai deixar a criança... Pode ser comparado com balance? Ele é comparado com balance, né? Não que a gente não possa usar o balance nas crianças, tá? Mas elas adoram ter os seus próprios olhos. Então, às vezes, a gente fala assim, aqui em casa, o Cauã vê a gente muito usando o balance, né? Então, ele tem o próprio balance, olha que incrível, né? A própria criança, ela pode ter um óleo estabilizador, um óleo que vai trazer foco, vai dar conexão para a criança, ela vai ficar mais obstinada, ela vai ficar mais focada, vai ter um controle emocional até para fazer os exercícios. Então, eu gosto muito de associar, por exemplo, quando eu falo de foco e concentração, mas eu preciso de aterrar. Então, eu uso o Steed, eu posso passar o Steed, por exemplo, no coração, e vem com o Sinker, passo na testinha, nós vamos falar do Sinker. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que todos os óleos, eles podem ser combinados entre si. E muitas vezes a gente usa o mesmo óleo, usa 2 óleos diferentes no mesmo momento. A única coisa que vocês vão fazer é passar em locais diferentes. Vocês podem usar 3, 4 óleos desses que eu tô falando ao mesmo tempo. Pega uma água aqui. Mas vocês vão usar em pontos diferentes do corpo, para que o organismo absorva, entenda, para que cada óleo está sendo usado. Então,
Engasguei com a própria voz. Então, olha só, se você precisar dar uma notícia ruim para a criança, ou aquela criança que está passando por um momento assim de tristeza, ou está passando por um momento assim de, sei lá, de luto, de perda, o Study é um óleo que ajuda emocionalmente a trazer segurança, confiança para essa criança que também às vezes foi contrariada por alguma situação. Por exemplo, hoje a gente tem que falar não, né? Não pode sair, não pode brincar, infelizmente não pode encontrar com os coleguinhas. As crianças estão ficando frustradas. É o momento da gente estar o quê? Trabalhando frustrações em criança. Então, o Study, ele chega para trabalhar frustrações, ele chega para trabalhar raivas, birras, né? Então, é um óleo que você trabalha o desapontamento, você trabalha as situações que a criança tem que você tem que usar um não. Por que não a gente usar um óleo para preparar essa criança para algo negativo, algo que ela não pode lidar nesse momento, né? Então, o Study chega nesse momento, tá? E aí, vamos para o próximo aqui. A gente vai falar do Sinker, né? O que o Sinker faz? Ele vai ajudar a criança a ter mais conexão, concentração, ela vai estimular o raciocínio. Crianças que às vezes são hiperativas, que têm dificuldade de concentrar, de absorver a matéria aprendida. No Sinker a gente vai ter vetiver, vai ter clementina, vai ter o hortelã e vai ter o alecrim. Olha que interessante, tá vendo? Porque às vezes a gente não usa o alecrim sozinho. Porque o vetiver é um óleo que te dá, é um óleo de raiz, é um óleo que te dá aterramento, que te dá cognição, concentração. A clementina é um óleo cítrico, te dá clareza mental. O próprio vetiver, ele também ajuda a clarear o raciocínio. Então, ele te dá aterramento, te dá foco, concentração, estimula o raciocínio, porque eles são óleos que atuam no sistema nervoso central, eles caem exatamente na nossa cognição, ele ajuda nas sinapses dos nossos neurônios, né? Então, olha que interessante, só se essa criança ela é muito agitada, muito ansiosa, eu vou associar com o Calmer. Eu vou usar nela um óleo para controlar a ansiedade, porque eu vou conseguir fazer com que essa criança foque mais. Agora, se a criança é só muito dispersa, é aquela criança que voa o pensamento, eu vou usar o Study com o Thinker, porque eu quero que ela tenha clareza mental, eu quero que ela mantenha e permaneça no raciocínio, então eu vou fazer associações, tá? Então, eu gosto de estar associando. O Sinker também, ele é muito bom para aquela criança porque pela combinação, né, o vetiver, o alecrim, são óleos também que te dão motivação, te dão energia, que te deixam mais animado. Então, às vezes a criança almoçou, vai fazer para casa, e vem aquele soninho, começa a ficar molinha. O Sinker, ele é um óleo que te dá, sabe, te anima, te dá foco, te deixa mais animado, mais atento ao que está acontecendo. Então, ele também, eu gosto de usar ele nesse horário. Eu evito de usar ele à noite por conta do alecrim, do peppermint, né? E a gente tenta usar no início da manhã até nas atividades da tarde. Outro óleo também, que é muito incrível a combinação dele, né? Que é o óleo da coragem, é o Brave, né? O Brave, olha que interessante. Ele tem uma combinação de laranja, sândalo, canela. São óleos que são óleos mais alegres, quentes, trabalham muita emoção no sentido assim de trazer alegria, confiança, determinação. Aquelas crianças que às vezes estão passando por um momento desafiador, uma escola nova, uma atividade nova, ou esse momento que a gente está vivendo em casa, com tantas notícias, né? Para a gente trabalhar essa segurança, essa confiança nas crianças. E também, para vocês terem ideia, são óleos que trabalham também estímulos até para melhorar o apetite, né? A gente sabe que tanto a laranja quanto a canela são óleos que trabalham também o sabor, aguça o sabor da criança. Muitas vezes a criança ela não come bem
por não estar desenvolvendo também a parte olfativa, a parte das memórias olfatórias, né? Então, são óleos também que trabalham essa percepção melhor de sabores, são óleos que vão deixar a criança também mais animada, aquele horário também da tarde, ou que ela vai para a escola, que ela está com preguiça, fazendo corpo mole, demora um pouco para acordar, passa no coração, passa na solinha dos pés, para poder deixar a criança mais encorajada. Por exemplo, se a criança ela está num momento, alguma notícia, alguma coisa que está desagradando ela, você precisa estimular a autoestima. Às vezes a criança teve alguma situação na escola, um bullying, você consegue trabalhar a autoestima, a confiança, o resgate pessoal dessa criança. Fora que são óleos também que vão trabalhar a imunidade. A gente vai falar do Stronger, mas olha só, a gente tem canela, a gente tem a laranja, a gente tem o sândalo, que são óleos que também trabalham a parte da imunidade das nossas crianças, tá? E aí a gente vai para o Stronger. Qual que é? Desconto. Cal adora esse óleo, né, filho? O Stronger, ele realmente é um óleo tão sensacional que quem às vezes não teve acesso ainda a ter o óleo de rosas, né? É um óleo que tem na sua composição o cedro, a Listeia cubaea, que é um óleo fantástico para o sistema imunológico, tá? Tem o olíbano, que é o frankincense, e tem rosa. Então, energeticamente, falando em frequências energéticas, é o óleo que a gente poderia dizer que ele tem uma alta frequência vibratória. E a gente sabe que o óleo de rosa é o óleo com maior intensidade, né? Então, ele realmente vai equilibrar toda a parte imunológica e emocional. Então, é um óleo que a gente pode estar usando, muitas vezes, até como perfume, tá, pessoal? Ele tem um equilíbrio olfatório muito interessante. Ele trabalha muito essa questão por exemplo, ele é cicatrizante também, então às vezes a criança teve algum arranhãozinho, alguma dermatite, são óleos que vão trabalhar muitas questões de pele. Ele tem ações, né, bactericidas, antivirais, mas ele também trabalha muito essa questão, por exemplo, alguma feridinha, uma boqueira, uma herpes, ou mesmo um machucadinho que está precisando cicatrizar. Essa combinação de óleos é incrível para a cicatrização. Para a parte emocional, o Strong ele protege as nossas crianças também de situações abusivas, tipo assim, alguma briga na escola, algum coleguinha que chateou, faz com que você também tenha um bloqueio emocional de ações negativas, energias negativas. Então, é um óleo que eu gosto de passar antes de sair de casa, sabe aquela coisa que vó falava, que menino tá com olho gordo, né? Sua criança é tão linda que o povo tá jogando olho gordo nela. Eu não acredito muito nessas coisas, não, mas a gente sabe que o mundo vive de energia. Então, se eu posso ter um óleo com uma frequência energética muito elevada, por que não? Eu não vou usar para proteger o meu filho, né? Então, eu gosto de passar também aqui no coração. Um outro óleo que eu esqueci de falar uma coisa para vocês, mas vale a pena a gente voltar, o Rescue. Como ele tem lavanda e tem o hortelã, ele tem o hortelã-menta, né? Ele ajuda muito em crianças que precisam estimular a fala, crianças que estão com atraso na fala, tá? Então, vocês podem passar aqui na garganta, aqui ó, no pescocinho também, em crianças que têm atrasos na fala. Em crianças que às vezes eu falei, né, que tem às vezes uma hiperatividade muito grande, eu gosto muito de associar tanto o Thinker quanto o Study, tá? Em crianças mais hiperativas. E agora, voltando para o Stronger, né, a gente falou de cortes e arranhões. Quando a criança também está com uma dorzinha de barriga que você não sabe o que é, gente, passa o Stronger na barriga, porque ele também ajuda contra parasitas, vermes e parasitas, né? A gente sabe que crianças têm uma chance enorme de ter parasitas, e por isso a gente fala muito de desintoxicados e para desparasitar as nossas crianças, né? Então, isso também é interessante. E como eu falei com vocês, emocionalmente, o Stronger também equilibra, fortalece as emoções, a segurança da criança, a autoestima, deixa a criança mais
convicta de si. Então, todos esses óleos vão trabalhar a parte física, vai ter benefícios físicos e emocionais. E a gente sabe que a maioria das doenças hoje são psicossomáticas, são doenças que vêm daqui e daqui. Então, se a gente começa a tratar as nossas crianças desde cedo, a se conhecerem, a trabalhar frustrações, raivas, birras, né? A gente sabe que, por exemplo, por que os óleos são tão eficientes? Porque todas as vezes que a gente tem alguma situação de alguma emoção, as emoções são realmente são composições químicas que acontecem no nosso corpo. Então, assim, se a gente está com raiva, a gente vai estar liberando substâncias químicas que, através dos óleos essenciais, a gente consegue modular. Então, por exemplo, se a gente está com raiva, a gente libera muita adrenalina, noradrenalina, dopamina, a gente libera nossos receptores para esses sentimentos. E aí você consegue modular eles através dos óleos essenciais. Então, o estresse, né? Quando a gente está estressado, a gente libera muito cortisol. Por que não a gente controlar o cortisol com lavanda, com óleos mais aterradores, que vão estar acalmando? Então, nada mais é do que um processo totalmente bioquímico que acontece no nosso corpo. Por isso que os óleos essenciais, eles vão estar atuando nos nossos receptores, nos nossos sistemas. O sistema límbico, ele está totalmente ligado à nossa parte emocional, nossas memórias olfativas. E olha que interessante, a gente tem células olfativas no nosso corpo inteiro, até no nosso coração a gente tem células olfativas. Então, quando uma substância química, que é o óleo essencial, ele penetra no nosso corpo através das nossas vias aéreas, através do nosso epitélio, vai entrar na nossa corrente sanguínea, a gente vai ter receptores olfatórios no nosso corpo inteiro, gente. Olha que incrível isso, tá? Então, vamos passar para frente. Como eu falei com vocês, geralmente, quando o paciente me procura, quando eu tenho o primeiro contato com a família, eu sempre falo da importância do kit família, do kit Brasil, porque aqui a gente vai controlar as primeiras situações, desde uma dorzinha de barriga, um resfriado, uma dor de ouvido, uma dificuldade de sono. É aquela antiga farmácia que a gente tem em casa como mãe. A gente tem um Lufital, a gente tem uma camomila, a gente tem uma Neosaldina, né? um antitérmico. Então, aqui a gente consegue controlar as ocorrências do dia a dia. E aí, num segundo momento, eu entro com o equilíbrio emocional. Então, a versão touch é uma versão segura e prática para as mães carregarem, né? Já está pronto, já está diluído. Então, vocês podem estar usando todos os óleos que a gente usa na versão touch, que é a versão roll-on. E esse mês, a gente vai falar sobre as promoções, mas os clientes que fizeram uma compra de 125 pontos, eles ganharam o brief. Hoje ainda dá, né? O último dia. Hoje é o último dia, verdade. Hoje é dia 15. Então, hoje, quem faz um pedido de 125 pontos ainda vai ganhar no LRP, né? No LRP, dentro do LRP, vai ganhar o brief, que é o óleo da respiração, que é um blend muito interessante, porque ele vai ter peppermint, eucalipto, tea tree, limão, ravensara, que é um pinheiro, o cardamomo, são óleos que são seguros para as crianças, que trabalham as vias aéreas, crianças que às vezes têm sinusite, rinite, que estão com tosse, estão com algum resfriado, né? Peitinho cheio, que tem narizinho entupido. É um óleo muito seguro, né? Aqui o Carl está mostrando o brief em versão concentrada e a gente tem ele em versão roll-on. Nessa época de coronavírus, a gente tem usado ele muito passando assim, ó, antes de sair de casa, você vai precisar ir na rua, no supermercado, passa o brief aqui, ó, na pontinha do nariz, passa na sua criança também. Põe na máscara, né? Põe na máscara, né? Vai fazer compra, vai no supermercado, a gente sabe que não tem como ficar 100%, 1000% dentro de casa, até que a gente está conseguindo ficar bastante, mas precisou sair para deixar o lixo na rua, põe o brief na máscara, tá, pessoal? Essa é a grande dica. O que mais? Passa mais para frente para mim, fazendo favor. Bom, tem mais coisa para a gente falar. O Zengest, né, gente? O Zengest também é um óleo que eu amo para essa parte de gastrointestinal nas crianças.
O Zengest é um blend também, é uma sinergia que vai ter vários óleos para essa parte digestiva. Então, por exemplo, a gente falou do kit emocional, mas ele não tem, não sei se vocês perceberam, ele não tem nada que trabalhe a parte digestiva. Então, se aquela mãe te pergunta, Duda, eu comprando só o kit Kids, eu já vou estar assegurando meu filho em tudo? Eu vou falar assim, vai faltar o blend digestivo, tá? Então, o intestino é o nosso segundo cérebro, ali que a gente forma a maior parte dos nossos hormônios, principalmente serotoninas, que são os hormônios da alegria, do prazer. Então, a gente tem que cuidar do nosso sistema digestivo também, tá? Falando do sistema respiratório, e são dois que faltaram, vamos falar assim, o que faltou no Kit Kids? A parte respiratória que eu ainda consigo usar com Rescue. Ele tem o peppermint, tem a lavanda e tem a copaíba, mas faltou o blend digestivo. E lá nos Estados Unidos já lançaram, aqui no Brasil ainda não chegou, então esperem que em breve vai chegar o Zengest para crianças. Tem um nome que eu até esqueci, mas ele já está no kit lá dos Estados Unidos. Em brevemente eles vão lançar aqui no Brasil. Maravilha. Então, pessoal, olha que incrível. Esse mês temos 10%, mas o Rubim fala comigo, Duda, não é 10%, é quanto, Rubim? É 35% esse mês, né? Não ia pegar minha calculadora aqui. Tá aqui. É porque é 35% de desconto, né? O valor do Kit Kids é R$ 548,00 para quem não é cadastrado, para quem não tem o ID, o identificador na do Terra é 548. Mas se você já tem seu ID, né? Se você não tem, eu tenho certeza que você vai fazer agora, então procure a pessoa que te colocou dentro desse bate-papo, que ele vai te orientar, vai te falar como que você deve fazer isso, e ele já vai